Na verdade eu não procurei ajuda, porque assim, o meu nascimento já tem a ver com isso. É uma história meio longa, mas eu vou resumir. Assim, eu nasci na mão de um ser, que minha madrinha lá, depois virou minha madrinha de batismo, ela incorporou um ser lá para ajudar no meu nascimento. Sim. Eu morava em Santana, meu, não chegava a parteira, não dava para levar lá para médico, porque tava chovendo, 28 de dezembro, né, meu? É o estigma do capricorniano, né, velho? Quem nasce 28 de dezembro tem que fazer terapia a vida inteira, né? Enfim. E aí tava chovendo pra cacete nessa época, que nem agora, e não tinha como, enfim. Aí ela incorporou um ser lá e ela acabou fazendo meu parto. Ela que fez teu parto em casa. Beleza. A partir disso, desde pequeno eu sempre frequentei centro espírita. Então essas coisas que vinham pra mim, eu imaginava que eram esses seres. Uhum. E aí veio uma outra coisa bacana que aconteceu quando eu tinha 13 anos. Uhum. Tinha um Pai Urubatã, eu já contei isso lá em 2 podcasts. E era toda quinta-feira, terça e quinta era o centro. E aí eu lembro que era uma quinta-feira, porque eu ia jogar bola na sexta-feira e eu tava ansioso. Português, inclusive. Lusa. Esse maluco aí. E aí, cara, uma história interessante essa. E aí, tô lá no centro pra chegar a minha hora de tomar o passe. Acho que todo mundo aqui, de repente, já foi no centro, né? Aí eu chego lá, vou tomar passe com o Pai Urubatã. Aí ele, meu filho, e aí, tá tudo bem? Tudo bem? E a minha madrinha, ela não tinha um português legal. Ela era analfabeta. Nessa época não, porque eu já tinha ensinado ela a escrever pelo menos o nome dela, alguma coisa. Mas ela era uma pessoa que tinha um português que não era muito legal. Quando ela incorporava esse ser, esse Pai Urubatã, mudava o português dela, mudava até a postura dela. Ela era grandona, mas o cara era um negócio legal. Aí ele virou e falou, tá tudo bem, meu filho? Tá tudo bem e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu vou vir mais algumas vezes. Tá na hora de eu não vir mais. A minha missão aqui na Terra terminou. Como é que se encerrando ali? Eu não sou um índio. Mas você é o quê? O que ele falou não tinha no meu vocabulário na época, não tinha na minha cabeça. Eu sou um ser, eu sou uma consciência que veio de uma outra galáxia. E nós, enquanto consciências, a gente vem aqui e passa para vocês amor, tenta curar, falou coisa de psiquismo, falou um monte de coisa, né? Isso eu tô falando mais, eu tô me estendendo mais aqui no podcast de vocês, que eu sempre dou um rapa nisso, porque enfim. Mas é legal que a tua pergunta, ela junta uma coisa com outra. E aí, tipo assim, eu devo ter feito uma cara de que não tava entendendo, ele captou, ele virou para mim e falou assim, você vai entender isso quando você crescer, quando você for maior, você vai entender isso que eu tô te falando. Né? E na verdade eu vou ter que sair. Aí eu falei, mas você é o quê se você não é um índio? Ele falou, se eu aparecesse aqui com a forma exata que eu tô, tinha uma galera, né? Ele apontou e falou assim, todo mundo ali sairia correndo. Caraca. Todo mundo ia sair correndo, porque vai saber o que era, como que é o formato físico, né? Como é que era esse ser, porque né? a gente quer humanizar tudo, né? Isso. E aí o mais louco, cara, é que eu achava que essas coisas que viam desde pequeno era porque era uma coisa de espírita, porque como eu frequentava, eu falava, o que as pessoas ouvem eu também ouço, porque pra mim era uma coisa, eu tava numa conversa normal entre todo mundo ali. Então eu pensava assim, eu sou médium, né? Tipo, médium mirim, sei lá, eu escuto, obedeço as coisas que eu vejo, e era legal porque sempre me salvou de enrascada, né? Eu era moleque doido, né, cara? Fui criado na rua em Santana, né? Então assim, Marcos, não vai ali que você vai se estrepar, cara. E quando eu ia, eu me lascava, mas me lascava a ponto de tomar atalho, tomar ponto, ir pra pronto-socorro. Então assim, sempre tinha aquela coisa de não vai, mano, não vai, ou vai aqui, não vai ali. Era tipo o quê? Tipo uns avisos que você recebia? Sim. Mas era no seu consciente, ou era uma voz que meio que falava pra você? Boa pergunta. 2 maneiras. Às vezes era assim, tipo, não vai no inconsciente. Que é o que a gente chama de intuição. Que, aliás, é interessante. Fica a intuição de mãe ali, vamos dizer assim? Isso. Exatamente. E, tipo, não. É igual. Só que você sente a mesma coisa. Tipo, não vou. Porque tem coisa que você sabe, né? Às vezes, não sei, vocês estão dirigindo, tipo, vai, faz esse caminho. Né? Vai, faz o... Cara, começa a obedecer a intuição. Porque, por que hoje em dia está funcionando isso? Porque a gente está religando legal com a consciência. Então, cada vez mais isso vai funcionar. E aí, quando eu não dava atenção a essa intuição, o que acontecia? Cara, era capacete na cabeça, como se fosse um capacete, que vocês devem andar de moto, tuf. Aí fica meio que um silêncio, aí eu via alto e claro.